Qual sal e batismo, uma só palavra que Deus manda. E nas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo fica me combater, não há nada que me... Aleluia! Não importa o que enfrentarei, com o sal imbatível eu serei. Aleluia! Aleluia! Além do véu, além do véu. Isso é para Jesus. Isso, abre a sua boca, glorifica Ele. Peça para Jesus colocar toda a unção nessa noite, fluir os nossos corações. Deixa que Ele transborde o seu coração nessa noite. Oh, aleluia! Para seguir e conquistar, renova a unção. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, na tua palavra, através do teu servo. Usa, Senhor, o teu servo. Usa, Jesus. E o fluir, uma só palavra que Deus manda, minha vida mudar. Eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com sal imbatível eu serei. Com sal imbatível eu serei. Com sal imbatível eu serei. Oh! É para Jesus. Mais forte essas palmas para Jesus. Vamos nos preparar para a palavra nessa noite que Jesus tem. Aleluia, glorifica, glorifica a Deus. Oh Deus, Tu és poderoso, Tu és soberano, Pai. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos receber o pastor César com palmas bem fortes para o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Meus irmãos, paz seja convosco. Eu gostaria de convidar as crianças para virem aqui à frente e as irmãs que estão grávidas também. E nós vamos orar e abençoar todas as crianças. Glórias a Deus. Isso. Aí sim, hein, Isaac? Não está vindo mais de carona. Ó. Glórias a Deus. Estenda suas mãos aqui para frente. Ó Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós estamos diante de Ti e das Tuas crianças, ó Pai, que o Senhor nos permite acompanharmos o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eu te peço, ó Deus, venha sobre a vida delas agora. Ó Pai, o Senhor conhece a história de cada uma delas que vem sendo escrita, que vem sendo formada, Pai. Que o Senhor possa trazer para elas também uma ministração especial neste culto, Senhor. Que elas também sejam edificadas espiritualmente e compreendam que há algo eterno, que o Senhor nos preparou para isso, ó Pai. Então nós te pedimos a tua bênção sobre elas. Amém e graças a Deus. Se você trouxe Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1,
a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço revelação da tua palavra. Eu te peço compreensão da tua palavra, Senhor, para que todos nós que somos ouvintes, ó Pai, possamos crescer em ti, possamos ser edificados em ti, possamos estar firmes na tua presença. Ó Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, alcance todos os ouvintes, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Aprendendo o Evangelho. Como introdução a esta palavra, eu vou seguir aqui para o capítulo 2 de Lucas e nós vamos ler aqui os versículos 10 e 11. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja só, a nossa leitura base fala do anúncio do nascimento de Jesus. O nosso texto aqui de introdução já é o anjo de Deus anunciando para os pastores que Jesus nasceu. E eu quero que vocês prestem bastante atenção que o anjo aqui, ele prega o evangelho. Ele fala claramente, ele diz aqui o evangelho: Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, hoje, Jesus nasceu. Olha a palavra que o anjo deu para os pastores que estavam naquela noite cuidando das suas ovelhas. Dentro disso, eu quero que você compreenda que você vai encontrar do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse referências ao Evangelho, que é Jesus. Jesus é o Evangelho. Qual era a nova de grande alegria?
vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Então a mensagem é o próprio Senhor Jesus. E quando nós recebemos isso, entendemos isso, nós precisamos, quando nós estivermos lendo a Bíblia ou ouvindo uma mensagem, nós precisamos procurar o Evangelho na mensagem. Nós precisamos encontrar Jesus no texto. Porque se nós não encontrarmos Jesus no texto, alguma coisa está errada. Porque nós observamos, irmãos, que as pessoas, elas gostam muito de falar da palavra de Deus, gostam de ler versículos, fazer citações, e depois elas começam a falar outras coisas que não são direcionadas a Jesus, que não estão em torno de Jesus, que é o verbo vivo, a palavra viva. E você e eu, nós precisamos saber notar isso. Se nós estamos sendo dirigidos para outro caminho que não seja Jesus, se nós estamos sendo guiados para outra direção que não seja a direção do Salvador, que é Jesus. Quando eu quero dar só alguns exemplos, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós encontramos o Evangelho. Quem é a semente da mulher para nós que cremos em Jesus? É o Senhor Jesus, que nós acabamos de ler lá no início. E a serpente aqui é o diabo, é o inimigo. Então, o inimigo feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Então aqui você encontra o Evangelho. E se você fizer as associações, você chega em Jesus. Você consegue entender que está se referindo ao Senhor Jesus. Vamos pular um pouquinho adiante, livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Nós vamos ver aqui no versículo 15. Olha só o que a palavra vai nos dizer. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. De quem que Moisés está falando aqui? Que profeta é esse que se levantará? É o Senhor Jesus, a palavra, o Evangelho. Então aqui Moisés, quando ele está pregando para o povo novamente as leis, porque Deuteronômio é uma repetição das leis, quando ele está repetindo as leis, ele fala: o Senhor levantará um profeta diante de vós semelhante a mim. Então veja, aqui eu também consigo ver o Senhor Jesus. Eu consigo encontrar o Evangelho aqui. Agora, está bem claro, no livro de Daniel, no capítulo 9, nós vamos ver aqui versículos 24 em diante. Daniel, capítulo 9, versículos 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas as ruas
e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Veja bem, claramente o texto fala do Messias. Claramente o texto fala quem é o santo dos santos. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, nós estamos encontrando Jesus. Tem mais um texto que é bastante claro, no livro de Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De quem Miqueias está falando? Do Senhor Jesus. Então veja, eu encontrei aqui o Evangelho nessas leituras que fiz. Eu poderia passar aqui bastante tempo lendo e mostrando para você que o Senhor Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Mas a questão aqui é que, na maioria das vezes, as pessoas, elas buscam uma outra razão da sua fé. Elas buscam um outro motivo para ter fé. Mas veja, a própria palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. A nossa fé, ela está em Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa vida, a nossa obediência, o nosso caminhar está em Jesus Cristo. Só que muitas vezes, pela distração, pelas coisas que estão acontecendo, as pessoas se distanciam desta verdade. O que é que nós temos? Depois que Jesus se estabeleceu e formou os 12 apóstolos, mais os 70 discípulos, mais todas as pessoas que caminhavam com ele, Jesus, ele passa pela cruz, ele morre na sexta-feira da paixão e ressuscita no domingo da ressurreição. Aí Jesus é visto por muitas pessoas. Jesus, ele apareceu para quem ele quis. E quando ele encerra a sua missão, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Os apóstolos, então, vão e ficam em Jerusalém, aproximadamente ali uns 10 dias, até o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, que eram 50 dias depois da Páscoa, Jesus subiu ao céu aproximadamente com 40 dias depois da Páscoa. Estamos falando de datas aproximadas. E quando ele vai para o céu, os apóstolos esperam e recebem o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, que você observa a descida do Espírito Santo. Dali eles vão se dispersar. Eles vão sair pelos povos, eles vão sair pelo mundo pregando o evangelho. E quem que eles pregavam? A própria palavra diz, e não cessavam de pregar e de ensinar a Jesus Cristo. Então, eles curavam em nome de Jesus, eles profetizavam em nome de Jesus, eles anunciavam a vida eterna em nome de Jesus. Nenhum desses apóstolos, em nenhum momento, nenhum dos discípulos, eles pegaram e disseram assim, venha, eu tenho o poder de te abençoar. Não, eles sempre disseram, todo o poder pertence a Jesus Cristo, assim como toda honra, assim como toda glória. A igreja, ela foi se formando, e você vai ver nas escavações arqueológicas, principalmente na Turquia, você vê alguns locais onde a igreja se reuniu. Você observa que a igreja se reuniu em cavernas,
às vezes ela se reunia na beirada de rios, às vezes ela se reunia dentro de casas, mas não havia um prédio como esse. Então, dentro do ano ali, aproximadamente até o ano 300 depois de Cristo, 300 anos mais ou menos, a igreja ela foi sendo estabelecida nos lugares, mas dentro de casas, na beirada de rios, dentro de cavernas, no meio das matas, onde era possível se reunir. E o evangelho, ele se expandiu. E vocês vejam que o mecanismo que era utilizado, nós temos aqui claramente as cartas. Então, eram enviadas essas cartas, e as pessoas que pregavam, depois dos apóstolos e dos discípulos, eles pegavam essas cartas, eles pegavam o Novo Testamento, e eles iam pregando, e eles iam ensinando as pessoas. Depois, meus irmãos, a igreja, ela foi oficializada. Ela foi oficializada como a religião oficial do Império Romano. Isso aconteceu por volta do ano 300 depois de Cristo. Daí em diante, o que aconteceu? Muitas pessoas adentraram para a igreja pelo status e pelo nome de ser um bispo, de ser alguém visto pelo governo romano. Então aquelas pessoas foram entrando para dentro do cristianismo. Uma das primeiras coisas que o imperador decidiu fazer foi construir uma catedral, que está lá em Roma até hoje. Eles começaram a construção lá por volta do ano 300 e alguma coisa. Depois eles estabeleceram que em cada cidade do Império Romano deveria ser construída uma igreja, um templo. E assim foi. E aí a igreja ela foi expandindo, só que o que acontece? Para absolver a aristocracia, para absolver os senhores feudais, todas as pessoas que haviam naquela época, eles aceitavam a pessoa para ser cristão. Vocês vão assistir em alguns filmes medievais que mostram que a pessoa que não era batizada era considerada pagã. Então, a ideia era que o Império Romano chegava e a religião chegava junto. Então, aquele que fosse do Império Romano, ele era agora obrigado a ser cristão. Ele não podia escolher outra religião, ele tinha que ser cristão. Então, muitas pessoas, para poder ter títulos e propriedades, eles aceitavam ser chamados de cristãos e permaneciam. E com isso, esta religião cristã, ela se espalhou por muitos lugares. E aí, com a queda do Império Romano e com a ascensão de novos impérios, o que eles pensaram? Bom, nós tomamos o poder, mas nós vamos continuar tendo a igreja da época, a religião, como nosso braço de poder. E aí eles agregavam também a religião no meio para poder governar as pessoas. Nisso, meus irmãos, você passou a ter não mais um grupo de pessoas que eram discípulos de Jesus, mas você passou a ter grupos de pessoas que se associavam com a religião para que pudesse manter a sua propriedade, para que pudesse manter o seu status. Então, eles praticavam todo tipo de atrocidades e, ao mesmo tempo, se diziam religiosos. Por volta do ano 1500, por aí, nós tivemos a chamada Reforma Protestante. Nós aprendemos tudo isso na escola. E dentro da Reforma Protestante, qual era a tônica da reforma? Era que a igreja voltasse ao Evangelho, que a igreja voltasse ao Novo Testamento, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, e que a igreja tirasse do meio dela tudo aquilo que fosse contrário aos ensinamentos de Jesus. E ali houveram grandes discussões, são chamados de sínodos. Nós tivemos vários debates, várias pessoas debatendo, um explicando uma coisa, outro explicando outra, e assim nós chegamos até os dias de hoje. O que acontece? Aproximadamente 100 anos atrás, 110, 120 anos atrás, começou um movimento chamado Movimento Pentecostal, do qual a Igreja do Evangelho Quadrangular que nós estamos hoje se origina. Então, as pessoas ao longo do tempo, elas foram pegando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e trazendo as suas mensagens e pregando e falando.
E nós vamos ter sempre grupos de interesses envolvendo a parte do rei da época, a parte dos feudos da época, a parte dos governantes da época, misturada com essa parte religiosa. É daí, irmãos, que vem as maiores críticas aos cristãos, as maiores críticas às pessoas que se dizem servir a Deus, porque as pessoas, na época, elas não tinham a visão de se converter ao Evangelho, de se entregar a Jesus, de buscar ao Senhor. Por exemplo, o Brasil. Quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto pelos europeus, qual foi a visão? Chegou junto aqui a religião. E aí, aquilo que se falava tinha que ser cumprido. E muitas pessoas, irmãos, elas ficaram com isso na mente. E quando hoje nós temos movimentos reformados, movimentos pentecostais, movimentos neopentecostais, nós temos hoje o fenômeno das churches, nós temos hoje o fenômeno de muitas pessoas. E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas vão se confundindo. Porque antes você tinha a visão de que aquela pessoa andou com Jesus. Ah, não, ele não andou com Jesus, não, mas ele andou com alguém que andou com Jesus. Ele andou com alguém que conheceu Jesus. Você tinha aquela coisa passando, o evangelho passando. Depois que isso foi interrompido, as pessoas começaram a ter outros modelos. Elas começaram a olhar para outras pessoas, porque aquilo que estava lá atrás, ele foi se perdendo aos poucos. E hoje, meus irmãos, nós vivemos dentro deste contexto. Agora, o que é que nós precisamos entender? Independente da placa da denominação religiosa, você tem que saber filtrar se o que está sendo pregado, se o que está sendo ensinado é Jesus, é o Evangelho ou não é. Se não for, não é de Jesus. Se você, por exemplo, começar a ouvir coisas que não levam você para Cristo, que não levam você ao Senhor Jesus, que não levam você ao arrependimento, à mudança de vida, se é algo que leva você a viver a vida de qualquer jeito, você já sabe que não é o Evangelho, você já sabe que não é a palavra de Deus. Agora, esta maturidade você precisa ter, porque essas pequenas palavras que eu falo aqui, elas servem muito para mim, porque eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu estudo bastante desde criança, então eu tenho conhecimento. Só que você precisa compreender que quem você precisa conhecer é o Senhor Jesus Cristo. É o único que você precisa conhecer. E o objetivo é que você aprenda o Evangelho. É que você viva o Evangelho. E é interessante, meus irmãos, que as seitas e as pessoas que formaram estes grupos, eles não gostam do Evangelho. Porque o que você aprende de Jesus salva a sua alma. Entende? Salva você. Aquilo que você aprende das outras pessoas não te salva. E o que nós estamos falando aqui é da salvação da nossa alma. A coisa mais importante da nossa vida. E aí, esse meio de campo que eu falei aqui para vocês, é para vocês entenderem como nós chegamos no ponto que chegamos. Não foi do dia para a noite. Entende? A coisa foi crescendo, foi evoluindo, e as pessoas foram tomando conta da mensagem. E hoje nós temos acesso à mensagem, e nós temos acesso ao Senhor Jesus. Essa é a maior graça da nossa vida. Então nós não precisamos mais ficar procurando um modelo. Nós não precisamos mais ficar procurando alguém para nós imitarmos, alguém para nós seguirmos, pois nós já seguimos ao Senhor Jesus. No nosso texto principal, é o que nós precisamos saber. Aqui, no versículo 31, as revelações. Lucas 1, 31. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É isso que você precisa saber. Você está servindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Quem está na sua vida é Jesus. Jesus está na sua vida. Jesus está com você. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa visão. E você vai observar aqui que às vezes as perguntas se repetem. A pergunta de Maria pode ser a minha e pode ser a sua. Ela fala algo claramente aqui, ela diz, versículo 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Este é o processo que o Espírito de Deus faz em cada um de nós. Ele ministra Jesus em nós, e Jesus ele vai crescendo dentro de nós. A presença de Jesus, ela vai crescendo em nós. Não é a presença do pastor, não é a presença da pessoa A, B ou C, é a presença de Jesus em você. E aqui nós observamos que o anjo também, no capítulo 2, que foi o versículo da nossa introdução, 10 e 11, e o anjo lhes disse, não temais, falando aos pastores, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, não foi um anúncio só para Maria, mas para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a novidade é para todos, a boa notícia é para todos, não é só para mim, é para vocês, é para todos nós. E quando nós entendemos que Jesus ele vem sobre as nossas vidas, nós precisamos também compreender como que isso funciona em nós. Como é que isso funciona dentro de nós? Romanos capítulo 10, aqui no versículo 9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o que te salva não é a oração do pastor. O que te salva não é a imposição de mãos do pastor. O que te salva não é o quanto você está envolvido com alguém, mas é o quanto você ama Jesus, o quanto você confessa Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa fazer essa confissão. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu creio que Jesus está aqui neste lugar. E nós vamos ver aqui, Gálatas, no capítulo 4. O que nós temos aqui é esta obra sendo feita em nós. Gálatas 4:19. Veja só. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo acreditava nisso. Cristo está sendo formado em cada um de vocês hoje. Porque você está ouvindo de Jesus, você está ouvindo do Senhor. Então, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Jesus em você, quando você tem o Pai Todo-Poderoso em você, aí você ouviu o Evangelho, vai testificar, você está na presença de Deus. Agora, se você ouvir algo que não é o Evangelho, aí você vai também saber discernir, isto não é o Evangelho de Jesus. Este é outro Evangelho, esta é outra palavra. O apóstolo Paulo, ele foi radical. Ele disse assim, ainda que um anjo do céu, ainda que eu mesmo vos anuncie outro evangelho, além deste que eu vos anunciei, seja anátema, seja amaldiçoado. Você e eu
não podemos ouvir outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus, a boa notícia que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Não pode ser outro, não tem como ser outro. E é isso que vai garantir em nós essa confiança e essa certeza. E como o evangelho trabalha dentro de nós? Voltando para Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Isso está testificado dentro de você. Somos filhos de Deus. E aí aqui mesmo em Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esta é uma obra de Deus nas nossas vidas. Não é uma obra da igreja, não é uma obra do pastor, mas é uma obra de Deus em nós. Você só está na igreja porque o Espírito de Deus te traz. Você só faz parte desse corpo místico de Cristo porque o Senhor está trabalhando na sua vida. E como é que eu sei disso? Porque nós não estamos fazendo aqui nenhuma promoção. Nós não estamos fazendo nada. Você não está algemado nos bancos. Nós não vamos te dar bala quando você sair. Não vamos estourar bola, bombinha, alegria pela sua presença. Não. Nós aqui estamos em torno da presença de Jesus. Então tudo nosso é em torno dele. Você entende? Não é em torno do que nós vamos comer, não é em torno do que nós vamos vestir, não é em torno do que nós vamos ouvir, não é em torno de uma personalidade. Então, se você se abre para este evangelho e você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, o Senhor, ele vai fazendo esta obra maravilhosa em você. Irmãos, eu quero deixar marcado com vocês para nós termos uma conversa na eternidade. Depois da morte. Aqui não preciso falar nada agora não, só lá. Porque aí nós vamos dizer, como uma canção diz, Senhor, valeu a pena. Porque isto que acontece em nós não é uma obra de homens. Jamais você estaria aqui para me ouvir. Jamais você estaria aqui por causa de ninguém que está aqui. Você só está aqui porque Jesus está no meio de nós, está junto com você. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, opera na minha vida, Pai, de dentro para fora. Opera, Pai querido, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, de dentro para fora. Ó Deus querido, Deus amado, muitas vezes, Senhor, é falado um outro evangelho, é pregado uma outra palavra, mas que o teu povo, Senhor, possa aprender com o Senhor Jesus, que nós possamos aprender o verdadeiro evangelho e seguir ao Senhor, que nós possamos aprender este evangelho, Pai, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, que nós possamos aprender este evangelho, ó Pai, e permanecermos firmes no teu altar. Pai querido, é a tua palavra que nos diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que pelo teu Espírito Santo, ó Pai, nós possamos estar na tua presença. Que pelo teu Espírito Santo, Pai, nós possamos estar disponíveis para fazer a tua obra. Nós possamos estar disponíveis diante do Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que são muitos os obstáculos. Sabemos, ó Pai, que são muitos os problemas que se levantam. Mas eu te peço, ó Deus, neste 1º de março, ó Pai, de 2026, que o Senhor venha fortalecer o teu povo, os teus discípulos. Que nós não venhamos, ó Pai querido, associar o Evangelho, a tua obra, com nenhum tipo de religião.
Que nós não venhamos associar, Senhor, o Evangelho à tua obra com nenhum tipo de pessoa, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos firmes, ó Pai. Dai-nos condições, ó Deus, de não nos afastarmos da tua presença. Faça-nos, Senhor, pessoas sólidas, pessoas firmes, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado. Amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento eu quero dar oportunidade a você que trouxe a sua oferta. Nós vamos passar pelo corredor central, distribuindo para você um envelope. E se você trouxe oferta, eu peço que, por favor, você coloque a oferta dentro do envelope. Se você trouxe o dízimo nessa noite, segura o envelope de dízimo nas suas mãos e nós vamos consagrar. Também, se você quiser contribuir através da chave Pix, está aparecendo aqui na tela, está colado aí nos bancos. Para aqueles que nos acompanham através das redes sociais, também está disponível aí para todos vocês, em nome de Jesus. Se você contribuiu através da chave Pix, ou se você trouxe hoje o seu dízimo ou a sua oferta, eu vou convidar você para você vir aqui à frente. E eu estarei ungindo as suas mãos em nome de Jesus. Vamos louvando. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, contribuindo, ó Pai, para a Tua obra. Senhor, que a bênção dos provedores se multiplique sobre a vida destas pessoas e que estas vidas, Senhor, possam continuar contribuindo. Eu oro também, Senhor, por aqueles que desejam contribuir, mas estão sem renda, que o Senhor possa abrir as portas para estas vidas, para que elas venham ter o que ofertar e o que dizimar. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, neste momento nós vamos ouvir aqui as nossas programações com a pastora Adriana e logo após nós estaremos cantando o hino da quadrangular e encerrando o nosso culto. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Pai seja com todos, amém? Nós vamos ver a nossa programação. Começamos hoje, então, o nosso mês de aniversário da nossa igreja e nós já queremos que você vá se mobilizando para nós estarmos aqui participando das programações. Queremos agradecer você que está aqui nos visitando e que você volte, convide sempre alguém para vir, como eu falei aqui, quando a gente vai para um aniversário, a gente quer levar aquelas pessoas que a gente gosta, então que você possa vir para a casa do Senhor e sempre trazer alguém, convidar alguém pelo menos para estar aqui conosco. Vamos lá para a nossa programação. Nós vamos ter o nosso mega culto online. Agora, toda primeira segunda-feira de cada mês, nós temos um culto online que é dirigido pelo Conselho Nacional, pastor Mário de Oliveira, e amanhã, especialmente, a nossa supervisora, a pastora Dolores, estará trazendo a mensagem no mega culto e você está convidado a participar. Você vai estar entrando lá no Quadrangular Oficial no YouTube, vai ser às 19h30 e você pode participar, comente lá, coloque lá, eu sou da PIEQV do Espírito Santo e vai participando.
Nós vamos ter aqui, irmãos, na quinta-feira, dia 5, preste atenção neste cartaz. Como a pessoa com deficiência garante os seus direitos. Nós vamos ter aqui a doutora Carla Letícia. Ela é especialista em aposentadoria do INSS e ela vai estar aqui conosco na quinta-feira, às 19h30. Então, convide alguém para estar aqui. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm necessidades de serem beneficiadas pelo INSS por ter pessoas, né, com deficiências, mas elas não têm a orientação correta. Então, nós estamos convidando a você a estar aqui, convidando alguém para estar aqui, que nós vamos estar participando dessa palestra. Nós ainda estamos pedindo aos irmãos para estar nos ajudando no momento de solidariedade. Se você ainda tem lá e quer trazer, nos procure depois do culto, algum utensílio, algum móvel, alguma coisa que você possa estar doando para ajudar uma pessoa que está precisando. Terça-feira é o nosso culto do Uniora. E nós convidamos você a estar orando pelo Brasil, orando pela Igreja do Evangelho Quadrangular, orando por aqueles que nos têm pedido oração. Nós temos uma equipe aqui da igreja que visitas, que ora nos lares. Se você tiver interesse de alguém que você queira, que a nossa equipe possa estar indo lá fazer uma visita, levando uma palavra e uma oração, nos procure depois do culto, que nós vamos estar agendando essa visita. Então, nós queremos estar passando isso para vocês. E convidamos você também a estar orando conosco, pelas autoridades da nossa igreja. A pastora Dolores é a nossa supervisora, o prefeito de Cariacica, que é o Clério Sampaio, que é da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Messias Donato é pastor, superintendente, deputado federal da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, e o pastor César, que é o nosso pastor e o nosso superintendente. Ore por essas autoridades da nossa igreja. Quarta-feira é o nosso culto Casa do Pai. Nosso culto começa às 19h30, termina às 20h30. Participe conosco, convide alguém. É um culto mais curto, porque é durante a semana, e você está convidado a participar. E sexta é o nosso culto Sexta Profética. Na sexta, aqui no corredor, nós temos os diáconos com a imposição das mãos. Aqui os pastores estão ungindo. Então, que você possa estar aqui das 19h30 às 20h30. Sábado, então, é a nossa caminhada. E nós convidamos você a caminhada por elas, mas este ano toda a igreja está convocada a participar. E nós queremos que você, que vai poder participar, de alguma maneira vá com alguma camisa que fale de Deus, que fale de amor. Nós temos aqui na PIAQV várias camisas. Essa aqui que eu estou mesmo é o do nosso aniversário do ano passado da PIAQV. Muitos irmãos usam ela, e você pode ir com a camisa rosa, as irmãs que têm a camisa rosa, todas as edições do Mulher Plena, todas as edições, então, que você possa estar indo. Lembrando que nós, quando estamos indo para lá, tem que ir de chapéu se tiver muito sol, vá de chapelão, vá com lenço. Nós temos o lenço nosso do Ministério de Mulheres, mas é para todos. Pastora, eu não tenho camisa nenhuma que seja de algum tema. Então, vá com a que você quiser. Mas o que nós queremos dizer é, 8h30 da manhã, nós estamos nos reunindo lá na Praça Costa Pereira. E nós não teremos um ônibus, um transporte daqui, porque nem compensa, é muito pertinho. Então, nós queremos só que você vá para lá, que lá nós vamos nos encontrar. Então, chegando lá, geralmente, eles dividem os grupos por região. Então, nós vamos ficar todos juntos. Então, sábado, 8h30 da manhã, não é só para as mulheres, este ano é para toda a igreja, e nós estamos convidando todos vocês. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, é a nossa escola bíblica para as crianças, para os juniores, para os homens, mulheres. Ali do lado, quando você descer pela escada ali, você vai que as nossas salas já estão com as paredes todas levantadas. Daqui a um pouquinho, nós vamos estar reunidos nas nossas salas, e nós queremos convidar você. 8h30 da manhã no domingo, depois nós temos um culto, e depois nós temos o nosso café da manhã. Então, nós convidamos você para participar conosco.
Domingo que vem é o nosso culto da Santa Ceia. Aos domingos, o nosso culto é às 19 horas. E eu queria lembrar os irmãos que nós transmitimos o nosso culto online. Às vezes você não pode vir, aconteceu alguma coisa. Então, procure lá no Facebook ou no YouTube. Você pode colocar lá PieQV, que você vai estar assistindo aqui ao vivo. Enquanto nós estivermos no culto, você vai estar lá também. Comente lá, coloque a paz aos irmãos, para que também você possa estar participando e sendo abençoado. Nós vamos ter a caravana aqui do Espírito Santo para o Congresso Internacional de Missões. E, se você tiver interesse, você vai procurar a nossa irmã Kátia para estar tendo mais informações deste evento, que é em agosto. E nós vamos ter o nosso batismo no último domingo desse mês de março. E se você não é batizado, nos procure após o culto. Se você conhece alguém, fale do batismo, da necessidade do batismo. E nós estaremos aqui numa grande festa no nosso último domingo do mês de março. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e a semana de vocês. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos viver esse mês todo comemorando, chegando, no dia 31, aos 69 anos aqui da primeira igreja. Então, o que acontece? Nós, meus irmãos, temos que nos preparar, porque o dia da grande festa é o dia 31, que foi o dia que a igreja foi inaugurada. Então, dia 31 é uma terça-feira e nós vamos estar juntos aqui. Coloca na sua agenda para você não esquecer, tá bom? Dia 31 nós vamos ter um culto especial. O Uniora vai estar aqui também, mas não vai ser o culto do Uniora, vai ser o culto de aniversário aqui da primeira igreja. Amém? E mesmo assentado aí, nós vamos louvar a Deus com o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eia, salvos, avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e separar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e separar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Aleluias, glórias a Deus.
Meus irmãos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é única. Ela tem 103 anos no mundo, 74 anos aqui no Brasil. Nós estamos aqui no estado do Espírito Santo há 68 anos e, para provar isso, esta igreja está com as portas abertas, está funcionando. Estamos aqui, olha, praticamente todo dia aqui com as portas abertas. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, nós estamos trabalhando na obra de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que permanecer firmes, porque foi nestas portas que Jesus nos salvou, que Jesus nos encontrou, e é nela que nós seremos arrebatados. Eu, uma vez, queria fazer uma campanha para os pastores, depois eu desisti, que eu queria dar uma bandeira para cada pastor, para quando fosse o dia do sepultamento, colocar a bandeira em cima do caixão, mas aí ficou muito pesado, né? Falou, não, pastor, faz isso não e tal. Porque, irmão, uma vez que nós abraçamos o Evangelho de Jesus, que foi o que eu preguei hoje, é para a vida e é para a eternidade. Então nós não vamos ser encontrados num outro lugar, nós vamos ser encontrados na igreja que Jesus Cristo nos chamou. Irmãos, só a Igreja do Evangelho Quadrangular pode fazer isso. 2 capixabas, o já falecido reverendo Benedito Batista e o reverendo Valdir Dias dos Santos, foram para o interior do estado de São Paulo, a cidade de Lorena, de onde eu venho, e fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Lorena, no estado de São Paulo. E porque eles saíram daqui do Espírito Santo, eles eram da igreja ali do pastor João Coutinho, na época que era vivo ainda, em Itacibá. Eles saíram de Itacibá e foram lá para o interior do estado de São Paulo, a cidade de Lorena, abriram a Igreja do Evangelho Quadrangular lá, e está aberta até hoje, lá na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes. As portas estão abertas. Foi a mesma porta que eu entrei. Foram 2 capixabas que abriram lá. E detalhe, irmão, o pastor que me levou para o ministério, que está lá até hoje, é o pastor João Simora, que é daqui de Vila Velha. O pastor Simora lá me levou ao ministério. Então, veja bem, e eu estou aqui no estado do Espírito Santo há 26 anos. Somente na Igreja do Evangelho Quadrangular você vai encontrar algo desse tipo. O mesmo evangelho sendo pregado no mundo inteiro, em mais de 100 países. E foi para isso que Jesus nos chamou. E é assim que nós seremos arrebatados ou desceremos à sepultura. Porque aqui, irmãos, nós não temos espaço para outra coisa a não ser para o evangelho de Jesus. Essa é a segunda mensagem. Vamos ficar em pé. Senão vai virar vigília, meus irmãos. Vai virar vigília, meu Deus. Por favor, levante as suas mãos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pelo privilégio de fazermos parte, Senhor, desta primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo. Estamos caminhando, Pai, neste mês de março, para os 69 anos, Senhor. Ó Pai, eu peço a Tua bênção para cada membro da primeira igreja. Peço a Tua bênção para os visitantes, para os simpatizantes e para todas as igrejas do Evangelho Quadrangular que foram abertas a partir desta primeira igreja, Pai, aqui no estado do Espírito Santo. Senhor, eu te peço, dai-nos uma semana feliz e abençoada. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal e de todo perigo, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente seus irmãos com a paz, dê um abraço neles. Está encerrado em nome de Jesus.